Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa edição aqui no meio do dia do Mundial Telenotícias. Esse é um programa de análises dos principais acontecimentos do dia no Brasil e do mundo. Muita gente pode não gostar do que fazemos aqui, mas é apenas um programa de análises com o objetivo de ajudar você a formar a sua opinião. Então vamos lá. A popularidade do presidente Lula está só despencando. Depende de cada pesquisa e de cada empresa que faz a pesquisa e que aplica os métodos de pesquisa. Mas todos eles, todos os resultados mostram uma queda vertiginosa e indicam uma quase impossibilidade de reversão dos resultados. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. E muito mais, com a participação do analista e professor Alfredo Bessoff, diretamente da Europa. É daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Espere por aí que a gente volta rapidinho. Até já. Olá, meu querido Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez para falar desse fenômeno, desse produto que está transformando vidas, o Articulark. E você acabou de ouvir mais um depoimento real de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. Não sofre porque colocou o Articulark no seu dia a dia e é o que você vai fazer. Gente, presta sua atenção. Você que está sofrendo há muito tempo. O ano passado passou sofrendo com dor, esse ano entrou o ano sofrendo com dor e aí sempre sofrendo, nunca tem solução. Compra um remédio aqui, compra um outro remédio ali, faz um tratamento e mesmo assim você nunca encontra resultado. Eu quero falar uma coisa para você. Tem jeito para você e o jeito é com o melhor tratamento hoje ortopédico que nós temos no Brasil, o Articulark. E por que nós somos o produto hoje ortopédico mais famoso e mais vendido do Brasil? Porque esse produto, ele dá resultado rápido. É o único produto que consegue entregar o que você precisa já a partir da primeira semana de uso. Eu tô falando que esse produto ele vai desinflamar o seu corpo, ele vai tirar aquelas dores crônicas, ele vai lubrificar toda a sua parte locomotora, as articulações, aonde está atrofiado, ele vai desinchar todo o seu corpo e as dores elas vão desaparecer. E isso acontece já a partir da primeira semana de uso. É incrível. O resultado ele é muito rápido porque ele tem uma fórmula muito forte, muito potente e essa fórmula ela combina os melhores nutrientes ortopédicos. Todos são recomendados pelos ortopedistas. Por exemplo, ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de todos, que é o ácido hialurônico ortopédico. Então, gente, você que está sofrendo aí com artrite, artrose, bursite, tendinite, desgaste das articulações, não consegue se movimentar direito, não consegue dirigir, subir, descer uma escada, já pega um papel e caneta, já vai ligando agora porque hoje a promoção tá imperdível. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Atenção, para você que ligar agora, além do desconto especial de hoje, eu vou mandar para você de presente duas pomadas que são as pomadas lançamento, pomada bálsamo dourado e a pomada gelo seco. Gente, essas pomadas elas são importantes porque elas têm uma nanotecnologia. São pomadas premium, são pomadas que elas ultrapassam todas as camadas da pele, chegando lá no foco da dor. Então você vai usar essas pomadas sempre de dia e de noite, sempre usando certinho. E o melhor de tudo é que tudo isso você recebe em casa nos próximos dias e o pagamento é só pro mês de março. Pagamento pro mês de março. Então, gente, sofrimento tem que acabar, não dá para aceitar viver com dor e conviver e aceitar viver com dor é a pior escolha que a gente possa ter. Saúde é tudo, sem saúde ninguém vive, então cuide da sua com Articulark, o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Ligue 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa aqui no meio do dia.
Uma nova pesquisa de opinião divulgada nesta terça-feira pela CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, aponta que subiu para 44% o percentual dos que avaliam negativamente o governo do presidente Lula. Isso em comparação com o levantamento de novembro de 2024. Já a avaliação positiva caiu para 28,7%, ou seja, a popularidade do presidente da República está derretendo dia após dia. E essa pesquisa foi realizada presencialmente de 19 a 23 de fevereiro. Foram entrevistadas 2.002 pessoas em todo o Brasil. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Conosco hoje está o professor Alfredo Bessoff, diretamente da Europa. Muito boa tarde, Alfredo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E é mais uma pesquisa, né, Alfredo? E nem nessa o presidente se deu bem. Mais uma pancada mostrando o derretimento na preferência popular. O que você achou? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui. Quero agradecer a você que compartilha seu momento de almoço, que o almoço é um momento sagrado. Compartilha conosco o seu momento de almoço. As pesquisas, elas são muito importantes. Eu não pauto minha vida em pesquisas, mas eu sei a importância que tem pesquisas. Elas servem de balizamento. Como disse o ex-deputado Eduardo Cunha, pesquisas não mentem, quem mentem são os políticos, quem mentem são os detentores de cargos. Então eu quero também destacar que pesquisa, Paulo, é um retrato de momento. Algo que está acontecendo ali. Agora, quando chega num desequilíbrio mais ou menos assustador, é muito difícil você buscar ajustes de números. Eu penso que no caso de todas as pesquisas estarem indicando que o governo Lula é um fracasso, está naufragando, isso é um indicativo. Você pode, não interessa se é 28, 32, 15, o importante é que todas as pesquisas estão revelando o governo do Lula e o Lula em viés de baixa. Então, não é mais uma pesquisa, não é mais um levantamento. Não, é uma questão de metodologia. Eles não... Não. Todas estão apontando para o cenário de baixa. Conseguirá ele se recuperar? Duvido. Tentam muitas vezes fazer lembrar de que situações assim o Lula já viveu em 2005, 2006. Espera aí. Não confunda as situações. 2005, 2006 não havia redes sociais. 2005, 2006 JB ainda circulava. Espera aí. 2005, 2006 ainda era uma outra realidade. Então não venham com essa história. 2005, 2006 não tinha acontecido ainda a passagem de Bolsonaro pelo poder, a retomada do senso de patriotismo e de brasilidade. Não trate de comparar as duas situações. Penso eu que se houvesse redes sociais ali em 88, 89, Lula nem teria se consolidado como liderança, porque Lula é uma grande construção do tempo em que as informações chegavam nas redações via releases ou teletipos, telex e tudo mais. Então, o telex era legal demais, né? Escutava aquele barulho lá, trec. E quando travava a fita, aí... Certo? E à noite, quando você tinha que trocar o rolo de papel ali para pegar as informações. Hoje não. Você está corretíssimo, Alfredo. Continua. Então, as pessoas estão pensando que o Lula continua sendo uma referência política. O Lula não é mais referência política em lugar nenhum. Olha, o Trump já recebeu o Trump está recebendo os inimigos do Lula. Recebe o Milei em Mar-de-Lago. O Trump menciona Eduardo e Jair Messias Bolsonaro num discurso na CIPEC.
Nada disso acontecia. E outra, mesmo em 2016, 2017, Paulo, o Trump que chegou ao poder, e você sabe isso muitíssimo melhor do que eu, o Trump que chega ao poder em 2016, 2017, não era conservador, era um outsider. Olha de quem ele se cercou agora. Hoje eu estava vendo, a turma que o Trump se cercou é tudo gente que nasceu 67, 68, 70. Você só vê gente top. Então, não pense nisso, não acredito que seja possível reverter a imagem do Lula. Eles farão toda sorte de malabarismos. Essa situação de o Lula dar uma de Stalin, dar uma de Fidel Castro, dar uma de, sei lá eu de quem, não posso falar o nome, mas dar uma de Bigodinho e achar que vai reverter esse cenário aparecendo a cada 15 dias da TV, pessoal, só vai gerar panelaços. Vai logo, no próximo já vai ter uma thumbzinha. Hoje é dia de panelaço. Eu mesmo vou fazer uma. Olha, entendeu? Lógico. E se isso foi uma indicação, uma orientação do Sidônio, errou de novo. Não, porque ele acertou. Pera aí, o Sidônio é nosso. Ô Paulo, peraí, o Sidônio é nosso. Cara, imagina só, com os fatos estourando, com o preço dos alimentos lá em cima, com a possibilidade de se aumentar a taxa Selic, a taxa de juros no Brasil, que pode passar de 15%, Alfredo. Se o presidente aparece em 15 dias, falando o quê? Entendeu? Com aquela mesma conversa que ele teve na segunda-feira à noite, o povo não é mais idiota, o povo não é mais bobo. Entendeu? Ninguém vai comprar isso, vai ser pior, porque vai ficar claro que ele está mentindo ali. O que o presidente deveria fazer era sumir, literalmente, das mídias, num momento como esse, tentar esperar passar toda essa onda negativa para ver se consegue reverter na frente. Mas nós não estamos aqui para dar palpite com relação a isso. Eu vou te dizer uma coisa mais ainda curiosa e engraçada. O meu vizinho é lulista radical, pelo menos era. Tinha uma bandeira, né, com a foto do Lula, lá da década de 80, aquela que ele tá barbudão, na barba preta, cabelo preto, né? Bandeirona vermelha, todo mundo que chegava na quadra, no prédio, né? Em Brasília tem esse negócio de quadra, né? Você via ali a foto do Lula na entrada da quadra. O cara tirou, Alfredo, o cara tirou a bandeira e o cara do outro lado também tirou. Os caras não colocam mais a foto do Lula ali. Por quê? Porque estão decepcionados. E todas essas pessoas que responderam a essa pesquisa também ficaram desapontadas e não querem mais saber, porque acreditam agora no que estão vendo. Ou seja, que tudo era mentira, Alfredo. Então, o negócio está despencando feio. E a estratégia que estão usando, né, é errada, mas do ponto de vista do que você colocou é até correta, né? Mas tem muita coisa mudando, né? Você viu o resultado, né? Falou do pé de meia, falou da farmácia popular, falou de atividades do governo em ano pré-eleitoral. Isso é proibido. Qualquer um outro estaria inelegível com isso. Se o presidente continuar fazendo isso a cada 15 dias, que eu acredito que não vai fazer, porque alguém vai chegar e vai falar, olha, não, se o senhor fizer isso, o senhor está cometendo crime eleitoral. Porque se fizer, não vai ter como fugir disso, né, Alfredo? Eu estou muito preocupado com a debandada do Brasil de qualquer parâmetro de normalidade, Paulo. Está muito estranho, mas está muito revelador. Me parece, Paulo, que as pessoas, que o sistema entrou em colapso e hoje para amanhã estará sendo votado um tema importantíssimo lá nos Estados Unidos. Que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente vai falar sobre isso. Olha, nessa quarta-feira ou no máximo até quinta-feira deve ter uma decisão sobre essa questão nos Estados Unidos. Então vocês imaginam, o Brasil não é mais o país do futuro. O Brasil é um país sem futuro.
administrado por um presidente que não tem mais perspectiva. Você que convive nas cercanias do poder, e em Brasília tudo é poder, você sabe perfeitamente que quando vai chegando o final do mandato, o Michel Temer conta desse episódio, o café vem frio e a água vem quente. É verdade. E ninguém se alia com um político. Veja bem, o único político que o povo vai atrás dele por gratidão é o Bolsonaro. Esqueça, ninguém vai atrás do Lula por gratidão. As pessoas vão atrás do Lula em busca de um benefício. Bom, o Lula não tem mais, o governo não tem mais dinheiro, o governo não tem dinheiro para pagar as emendas PIX, o governo não tem mais nada. Quem vai se aliar com alguém chegando aos 80 anos sem perspectivas futuras? No cenário mundial, Paulo, o Lula já está sendo chamado o Biden brasileiro. Olha a situação que nós estamos. Então é um quadro bastante preocupante. Nós temos um presidente que não pode ir para a rua. Nós tivemos essa semana, na segunda-feira, nós tivemos o Bolsonaro levando multidões em Pernambuco, num frenesi, num ano que não é eleitoral, num período que não tem nenhum. Ou seja, sempre que as pessoas me perguntam qual é a minha opinião sobre o Bolsonaro, eu uso essa mesmo. Qual é o meu sentimento em relação ao Bolsonaro? É o sentimento de gratidão. Gratidão por tudo que ele fez em termos de ajudar a despertar o povo para a verdadeira razão e gostar de política não apenas em ano de eleição. Olha, você viu o que saiu a respeito dessa situação de golpe, de militares, gravações de áudio, né? Uma empresa aí de televisão, né? A Globo colocou isso no programa de domingo, e todos aqueles áudios que foram apresentados, uma vez que você está falando de Bolsonaro, acabaram revelando uma outra coisa, a inocência do presidente, ou seja, que ele podia até saber, tá? Podia saber, mas segurou, não deixou ninguém fazer. Então, a partir do momento onde se trama alguma coisa e não se coloca em prática, é como se fosse aquele joguinho de war. Vamos fazer aqui uma estratégia, desenvolver uma estratégia de atuação. Não há absolutamente nada que comprove a participação do presidente na efetivação de qualquer golpe, como estava sendo dito. Mesmo porque disseram que havia, ou seja, nos áudios que foram mostrados, os militares falavam de decreto, que o decreto estava pronto. Aonde está esse decreto? Esse decreto não apareceu em lugar nenhum? E outra, existe alguma assinatura do presidente, um vídeo, um áudio com a voz dele falando? Não. O curioso é que, quando o presidente Lula foi acusado na Lava Jato, quando falaram que o triplex do Guarujá era dele, que o sítio de Atibaia era dele, ele dizia para todo mundo o seguinte: olha, eu não tive presunção de inocência. E os caras me condenaram à toa, porque não havia nada, não havia uma prova concreta, né, da participação do Lula. Então ele dizia que isso não podia acontecer, ou seja, aquela condenação não podia acontecer, porque ninguém tinha um áudio dele, ninguém tinha uma assinatura dele, eram apenas delações. Disse-me disse Antônio Palocci, Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht, todo mundo falando isso. Como é que agora vale quando é para Bolsonaro? Porque até agora o que acontece, o que tem sido mostrado, são áudios, disse-me disse, sem uma participação direta do presidente. Como é que vão condenar? E quem defendia o contrário no passado, como é que agora passa a pedir a condenação? Então é um contrassenso danado. É um contrassenso danado. Porque não há. Eu te pergunto, Alfredo, e se esses caras estavam planejando tudo alheio à vontade do presidente, ao conhecimento do presidente, dizendo apenas, não, nós temos que levar isso lá porque o presidente tem que assinar, não pode ficar assim. Conversa de maluco, conversa de bêbado. Como é que fica isso? É possível? Conversa de sonhador, de alguém mais radical. Agora,
Você vai condenar um ex-presidente a 28 anos de cadeia apenas com base naquilo que os caras estão dizendo, sem ter uma prova concreta disso? Fala, Alfredo. Em primeiro lugar, toda vez que os caras ameaçam com gravações, o Bolsonaro fica mais forte. Você lembra aquela história da gravação, daquela reunião ministerial que disseram que ia derrubar o Bolsonaro? Ali o povo brasileiro descobriu que o Bolsonaro era o mesmo, no público e no privado. E ele ficou maior depois daquela gravação. Depois teve, acho que o Cajuru, que disse que tinha uma gravação. Mesma coisa. Agora mais essas gravações. Em primeiro lugar, nunca houve, na minha opinião, nada. Pode ter tido um devaneio de um outro. Olha, poxa vida, nós estamos recuperando o país, não dá para deixar voltar para as mãos do crime organizado e tudo mais. Mas eu não vi nenhuma movimentação, e olha que eu circulava por perto das esferas do poder, eu nunca escutei falar, nem mesmo no 5º escalão, em golpe. Olha, eu digo o seguinte, eu quero que as pessoas entendam que o lugar mais perigoso de um palácio é a cozinha. Já que estamos na hora do almoço. Quando eu chegava no Palácio do Planalto para algum evento, eu ia direto para a cozinha, ali para onde é que serve o cafezinho. Eu sou muito brincalhão e ficava conversando com as pessoas, pegando informação. Ali eu sabia, por exemplo, que todo mundo adorava Michele Bolsonaro, que as pessoas gostavam do jeito do Bolsonaro contar piada, que eles não gostavam desse ou daquele ou daquela ministra. Mas assim, aquele pessoal ali nunca falou nada de nenhuma tentativa de golpe, nem nada. Os jornalistas, os assessores, Paulo, ninguém nunca mencionou ou supôs alguma coisa de golpe. Foi uma coisa de malucos. Agora, malucos, nós temos um problema sério de não termos mais a internação, não temos mais hospitais psiquiátricos. Precisaríamos ter, porque, olha, desse governo, desculpe, só para encerrar, desse governo do Lula, a começar do presidente até o porteiro, acho que ia todo mundo para o hospital psiquiátrico. Olha, você não teve um urutu na rua, você não teve um jipe na rua circulando. Então veja... Nenhum cabo, nenhum soldado. A gente tem que analisar de uma maneira, né, extremamente isenta. Né? Se realmente tivesse havido qualquer iniciativa nesse sentido, obviamente que ninguém teria argumento em contrário. Mas o que acontece, o que está chamando muito a atenção é essa tentativa de querer forçar a barra. Não houve. Não teve nada. Ali, por exemplo, tentaram enxergar com lente de aumento e isso depende de interpretações. Porque, veja bem, quando o cara está no poder, é natural, ele participou de um processo de reeleição, entendeu? Quando se perde ali a eleição, é natural que todos que estão à sua volta falam, não podemos fazer isso, porque eles tinham certeza que o sistema havia sido corrompido. Não é? Eles tinham certeza, chegaram a falar nisso, colocaram, né, os militares para vigiar, né, as caixinhas mágicas e tudo mais. Então é natural que alguém ali, elevado, né, vamos dizer assim, levado pela força das emoções, dizer o seguinte, nós não gostamos desse sistema, vai trazer aqui o comunismo para cá, isso, você tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. Alguém pode ter dito isso, mas o importante é que não foi adiante. Em absolutamente nada. Não passou de conversas emotivas. Alguém com uma explosão daquele sentimento, querendo colocar para fora até mesmo esses militares que tentaram, né, acusá-los aí de tentativa por causa dos áudios que surgiram. Até mesmo eles não foram adiante. Porque o comando estava dividido. Eles não poderiam ter assumido? Aí disseram, não, o presidente não vai assinar. Veja que é sempre uma terceira pessoa que está dizendo. Ninguém pega o presidente pode perfeitamente nem nunca ter sabido absolutamente nada disso. Os caras falam, não, porque o presidente não vai assinar o decreto, porque depois se ele assina e ninguém entra com ele, ele vai sofrer as consequências
sozinho. Isso são os áudios que foram divulgados, Alfredo. Então veja, você acabou de mostrar o seguinte: o presidente não queria, no ponto de vista dessas pessoas. Como é que você vai condenar um cara a 28 anos? Isso não dá, né? Isso não dá. Mas, Alfredo, antes de a gente passar para o próximo assunto, eu quero chamar a atenção para uma coisa bem interessante que nós falamos ontem, que é o seguinte. Alguém me perguntou que perfume que eu usava, que eu estava com um cheiro bastante agradável, e me convenceram a mostrar aqui o que estamos lançando. É o perfume Ethier Uma Noite em Sevilha. Você já esteve em Sevilha, na Espanha, Alfredo? Sim, senhor. É muito Belíssima legal. cidade, é muito legal. Quem gosta, entende disso, sabe que Sevilha tem, né, uma magia. E passar uma noite em Sevilha, uma noite flamenca... Isso eu não passei, não. Ah, é muito bom, Alfredo, muito bom. Então esse clima fica marcado, né? E você consegue traduzir tudo isso com essa fragrância aqui do perfume Ethier, que eu uso. Né? Coloquei agora, é muito bacana, é um perfume de 50 ml, né? Você pode transportar num avião, né? A qualquer momento, tem uma fragrância bastante duradoura, o frasco é muito legal, olha aí, Alfredo, bacana. Você coloca, olha, é um cheiro maravilhoso e fica o dia inteiro, é muito legal. Ethier, Uma Noite em Sevilla. Muito bacana. Arriba. Então, para quem quiser, né, é só acessar o site aí, etierlojavirtual.com, e fazer o seu pedido. Né? Chega em 4 dias, é bem rapidinho, no máximo em 4 dias, e você vai curtir muito. Ele é unissex, pode ser usado tanto de dia quanto de noite, e é um belíssimo presente para a sua namorada, o seu namorado, seu esposo, sua esposa. Vale a pena. Acesse aí o site Ethier Loja Virtual e compartilhe comigo esse perfume, esse cheiro, essa fragrância bem agradável. Mas, Alfredo, vamos mudar agora um pouco de assunto? Vamos falar sobre o Congresso americano, que pode determinar em breve a suspensão do visto do ministro. Agora há pouco você já estava dando um spoiler, né? E a gente entra nisso. Estava prevista a audiência para esta quarta-feira e não sabemos ainda se vai continuar, né? Se a coisa vai estourar. E tudo indica que sim. Antigamente, no início, quando começaram a falar sobre a possibilidade de suspensão dos vistos, os ministros da Suprema Corte, infelizmente, começaram a fazer chacota, brincadeiras, né, de quem teria o visto primeiro suspenso. Hoje em dia, todo mundo sabe que não deveria brincar com coisa séria e a coisa está andando. O que você acha, Alfredo, disso? Bom, em primeiro lugar, eu quero aqui louvar e saudar, porque muitos estão olhando e prestando atenção no momento atual. Mas isso aqui é apenas uma etapa de uma jornada que começou lá atrás, quando parlamentares foram para os Estados Unidos, quando parlamentares foram para a Europa, quando o assunto do Brasil saiu do cercadinho e das divisas do Brasil. O campo conservador, meu caríssimo Paulo, passou a fazer uma coisa fundamental, que é falar para o mundo. Não mais falar apenas na aldeia, mas universalizar. Então, hoje, o mundo sabe que o Brasil vive um momento de muita tensão institucional. Isso é uma realidade que todo mundo conhece e está sabendo. E aí esse pessoal que foi para os Estados Unidos, que fez manifestação, que foi ridicularizado até mesmo por pessoas do campo conservador, agora a gente está vendo a colheita. Vai redundar do quê? Isso é uma etapa de um processo muito longo. As pessoas não sabem o poder que um presidente dos Estados Unidos tem. Imagina se o Putin quer falar com
o Trump. As pessoas vão em desabalada carreira para conversar com o Trump. Na quinta-feira, amanhã, o Starmer, o primeiro-ministro britânico, vai lá beijar a mão do Trump. E eu quero que as pessoas prestem atenção, Paulo, num detalhe muito interessante. O Trump trabalha com certas imagens que são muito reveladoras. Observem que ele não foi receber o Macron no carro. Ele mandou uma funcionária. Entendam como o Trump é malévolo, o quanto o loirão é, quanto ele trabalha com esses significados, Paulo. Ele não foi lá receber o Macron. Foi uma funcionária de azul e saudou. O Trump não levou o Macron até o carro. Então, nós temos que observar o seguinte: o que vai acontecer entre hoje ou amanhã é uma etapa muito continuada. Ontem eu já falei também da questão da JBS. Preparem-se, o Brasil vai ter muitos problemas. Pessoal, governar é fazer negócios. Ponto. Governar é fazer negócios em benefício do seu país. Várias empresas estão transferindo suas fábricas para os Estados Unidos, fábricas de carros, várias. Pessoal, só o Brasil vai ficar de fora desse boom total. Por quê? Porque nós temos um presidente que chama o presidente norte-americano de nazista, fascista. Ainda bem que não chamou de gremista, que daí já seria sacanagem. E nem de botar foguete. Mas imagina. Então, e o troco está vindo. Pessoal, isso que vem agora é troco em relação ao que vai acontecer. É isso como aí. dizia, como ensinava o Olavo de Carvalho, é urgente ter paciência. As pedras vão se mover, as pedras vão andar. E, inclusive, estão andando muito mais rápidas do que eu pensava. Mas que haverá uma série de implicações. O Trump já deixou bem claro. Nós não precisamos... Sinceramente, os Estados Unidos, agora que o Putin está oferecendo milhões de toneladas de alumínio para os Estados Unidos... Vocês acham que o Brasil vai ter relevância ali adiante? Quando a Ucrânia voltar, depois de tirar as minas das suas áreas rurais lá, suas áreas produtivas, quando o Brasil vai ser descartado? Me desculpe a sinceridade, eu sou brasileiro. Eu sei que isso vai estourar no nosso lombo, Paulo, mas o Brasil será descartado, a menos que o Brasil tome ciência e entre nos eixos. O Brasil não vai ficar na China, o Trump não vai aceitar. A bola da vez do Trump é fortalecer a Argentina e o Paraguai. Imagina o que vai acontecer. O agro argentino é muito mais, de uma resposta muito mais imediata do que o agro brasileiro. Então, o Paraguai é uma fronteira agrícola fantástica. Você sabia que no Paraguai, Paulo, tem cidades onde 80% da população é de brasileiros? Uau! Tem uma cidade chamada Santa Rita, tá parecendo perto Orlando. Da divisa com a Argentina, que é tá parecendo 70, Orlando. 80. Na Flórida, tem brasileiro pra caramba. E o é idioma lá agro. predominante é o português. Então, é o agro que está funcionando. É. E é isso. Então, eu tenho muito... Eu saúdo o que vai acontecer, mas temo que a conta mesmo vai acabar sobrando para os brasileiros nas retaliações. Mas eu já comprei pipoca, tá, Paulo? Já comprei uns pacotinhos de pipoca aí para ver o que vai acontecer entre hoje e amanhã. É lamentável. Nós vamos continuar acompanhando. E aquilo que dissemos no programa de ontem, Alfredo, nós temos que mostrar, nós temos que falar disso, porque as empresas abertas não falam.
E nós temos que falar, é nossa obrigação, nós temos que mostrar, porque é um fato e está acontecendo. E quando ele for consumado, aí vamos ver como é que vai ficar a situação, né? Vamos ver o que a imprensa aberta vai dizer. Quando as pessoas afetadas, os atores, forem passar o cartão de crédito, por exemplo, e aparecer lá cancelado, ou esta transação foi recusada, ou decline, aí a turma vai se dar conta da seriedade do problema. Mas, Alfredo, chegamos ao final do nosso programa, aqui no meio do dia. É sempre um prazer imenso bater um papo com você. Eu tenho certeza que a gente deixou muito assunto de fora. Gostaria de ter discutido, mas durante essa semana eu te chamo de novo para a gente voltar a falar, porque as coisas estão acontecendo, como você disse, com uma velocidade muito grande. Rápido demais. Daqui a pouquinho está aí na velocidade da luz. E a gente tem que acompanhar. A gente se esforça para acompanhar. Mas vamos ver como é que vai terminar tudo isso. Um grande abraço, viu, irmão? Obrigado por tudo. Eu quero enfatizar duas coisas aqui no encerramento, mais uma vez. Muito obrigado a você que compartilhou seu almoço conosco. Obrigado mesmo, do fundo do coração. Não é do fundo do coração, é do coração cheio. Aí. Não tem fundo de coração, é o coração cheio, coração pleno. Em primeiro lugar, muito obrigado. Apoie os anunciantes, comente, espanque o joinha e tudo mais, porque o canal precisa do seu apoio. Se inscreva. Tem muita gente, Paulo, que assiste e não se inscreve. Então vamos lembrar as pessoas para elas se inscreverem no canal. É facinho, quem puder participar do QR Code, participe, que é muito importante. E eu estou aqui sempre ao dispor e sempre na tua torcida. Tá bom, meu irmão? Obrigado, viu, Alfredo? E a gente se vê de novo aí durante essa semana. Um abraço e até a próxima.